Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos entrar em um assunto muito interessante: o pecado da inveja. Você sabe o que é a inveja? Como age o invejoso? E o que isso pode afetar a vida da pessoa que é invejada? Esse é um assunto muito interessante para ser falado com os cristãos, porque a Bíblia ela aponta claramente que um grande pecado, um grande erro é ter inveja de alguém. Ter inveja de alguém não é eu desejar algo bom, como alguém tem. Não é eu olhar para uma casa bonita e desejar uma casa bonita. É desejar algo melhor do que aquilo que eu tenho. Inveja é você se sentir mal pelo bem de alguém. É você querer o mal da pessoa. É você se sentir ruim pelo outro estar melhor do que você. O invejoso, ele tem a seguinte mentalidade: ele gostaria de estar sempre melhor do que o outro, ou de estar no lugar do outro, de ter aquilo que o outro tem. O invejoso, ele não precisa de muito para ter inveja de alguém, porque ele não se contenta com aquilo que ele tem. Ele não é grato pelo que ele tem. Ele sempre olha para a vida alheia como se o outro fosse melhor do que ele. E se alguém me inveja, o que é que isso afeta a minha vida espiritual? Em nada. A inveja ela não faz mal para ninguém, a não ser para a pessoa que tem a inveja. O invejoso ele não faz mal para o outro, ele faz mal para si próprio. Por quê? Porque ele está se degradando espiritualmente. Quando eu me sinto mal pela vida boa que o outro tem, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Porque eu estou guardando esse sentimento perverso e ruim dentro de mim. É o contrário de alguém que tem um amor ágape, o amor incondicional. Quando o meu irmão, quando uma pessoa está mal, eu me sinto mal por ele. A inveja é o contrário, eu me sinto mal quando ele está bem. Então, a inveja ele faz mal somente para quem tem inveja. Isso aqui é para desmistificar coisas que o mundo ensina e que as pessoas ensinam por aí. Negócio de olho gordo, negócio de que inveja vai pegar em alguém. Isso não existe. Se eu tenho a minha vida edificada em Cristo, essas coisas não pegam em uma pessoa de Deus. Então não se preocupe se tem alguém invejando você, porque Deus é aquele que te guarda, é aquele que está na tua frente. Quando é que o invejoso ele pode fazer mal para a vida de alguém? Quando ele deixa a sua inveja sair e se transformar em ações. Ou seja, o invejoso ele não somente tem inveja, mas agora ele começa a falar mal da pessoa, ele começa a minar a vida da pessoa, começa a difamar a pessoa, falando às vezes mentiras ou exagerando histórias. E muitas vezes o invejoso também, em certos casos, ele pode até chegar ao caso de fazer trabalhos ocultos com religiões pagãs para atingir a vida da outra pessoa. Então, somente nesses casos é que a pessoa pode atingir a vida de alguém. Mas entenda, uma pessoa que está com a sua vida edificada em Cristo, ela não é atingida por nada que o invejoso possa fazer. Se ele faz um trabalho espiritual, de feitiçaria ou algo do tipo contra a minha vida, mas eu estou com Cristo, isso não vai pegar em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor é o meu guia. Pois se Deus está comigo, como diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 fala exatamente sobre a proteção de quem está na sombra do Onipotente. Sobre o quão alguém que está nos caminhos de Deus é protegido por ele. E às vezes essa proteção não é uma proteção que a gente vai ver fisicamente, mas é uma proteção espiritual contra coisas que o inimigo ele lança contra a nossa vida. Então, quem está na sombra do Senhor, quem está na sombra do Onipotente, se guardando, o mal não atinge, não chega até a sua casa,
não chega até a sua tenda, porque ele é guardado pelo grande eu sou, pelo Deus de Israel. Então, o único modo que um invejoso pode atingir alguém, um homem ou uma mulher de Deus, é difamando e falando mentiras por aí. Mas como diz a história, mentira ela tem perna curta. Então, cedo ou tarde as pessoas vão saber a verdade. E por mais que alguém difame ou fale alguma coisa, Deus é aquele que te justifica. Não precisa você ficar se justificando para um e para outro. Se você tem razão, se você não está errado em certo ponto, deixa com Deus, que Ele vai resolver, que Ele vai se responsabilizar pela tua vida. Se você está nos caminhos dEle, não se preocupe se tem alguém falando de você. Então, e eu falo isso aqui porque às vezes alguém que é invejado, ele posta nas redes sociais, ele manda indiretas, ele faz alguma coisa e não precisa você fazer essas coisas, porque Deus é aquele que te justifica. Se Ele te chamou, se Ele está na tua vida, Ele vai fazer acontecer. E se Ele não fizer acontecer, deixa nas mãos dEle. Ele sabe o que faz, Ele sabe de todas as coisas. Então, o invejoso, ele só faz mal para ele mesmo. Mais um ponto. O invejoso, ele não agrada a Deus, porque esse sentimento dele não provém do céu. Um sentimento de querer ser mais do que o outro e de querer ser melhor do que o outro. Porque Jesus mesmo vai dizer que no Evangelho de Cristo, no reino de Deus, o maior tem que ser o menor. Então eu sempre vou me considerar o menor entre todos os irmãos. Um pregador, um pastor, alguém que serve a Deus, por exemplo, ele não pode se achar maior do que os outros. Ele deve se achar o menor, servo dos outros. Então eu nunca vou desejar, almejar ser melhor do que alguém ou querer desejar a queda de alguém. Eu preciso me considerar servo dos outros. Se tem alguém passando coisas boas, eu vou me alegrar, porque Deus fez na vida dele. Ah, na minha vida não acontece, mas na minha vida não vem. Amém. Sabe o que é que Paulo, certa feita, disse? Ele disse, eu estou contente. Eu aprendi a me contentar com o bem e a me contentar com o mal. Eu aprendi a viver em fartura, mas também viver em pobreza, em fome. Então, Paulo, ele estava tranquilo na sua mente, porque ele viveu os altos e baixos da vida. Um cristão deve ser assim. Ah, se tem alguém melhor do que eu, deixa ele para lá, viva a sua vida com Deus. Esse mundo é um mundo de injustiças. E nesse mundo, meu irmão, nós vamos passar por injustiças. Mas uma coisa eu te digo, tem um lugar perfeito preparado para nós lá no céu. Tem um lugar perfeito que o Senhor está preparando para nós. Então, se nós vivemos injustiças nesse mundo, no céu tenha certeza que nós vamos colher cada fruto do nosso trabalho, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Que Deus abençoe tua vida. Fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.